E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Thiago e nessa videoaula vamos começar aí com as resoluções do PET 2 de 2021 de Física do segundo ano do ensino médio, começando aí com a semana 1, cujo tema é temperatura e escalas termométricas. Então vamos lá. Questão 1. Em uma obra, um trabalhador golpeia uma lata de metal usando um martelo para esvaziá-la. Após o movimento, observa-se que a temperatura da lata se eleva bastante. Com suas palavras, justifica o aumento da temperatura da lata devido à movimentação das partículas com o martelo. Lembre-se dos conceitos de temperatura e calor. Muito bem. Como a gente viu lá na videoaula do conteúdo, que a temperatura está associada com a energia que as moléculas, que as partículas, que constituem o corpo possuem. Então, quanto maior essa energia, que é a energia de rotação, vibração e translação possui, quanto maior for essa energia, maior vai ser a temperatura. Então, o que está acontecendo aí? Olha aí. Então, como a temperatura está associada com a energia interna das partículas que constituem a lata de metal, as energias de rotação, translação e vibração, então, quando o trabalhador bate nela, bate na lata com o martelo, ele aumenta a agitação dessas partículas, ou seja, ele aumenta essa energia interna da lata. E, consequentemente, nós temos aí o aumento da temperatura. Então, a temperatura aumenta, porque quando o trabalhador bate com o martelo na lata, ele está aumentando a energia interna dela. E, consequentemente, aumenta a temperatura. Certinho? Questão 2. O calor é definido como uma energia térmica que flui entre os corpos. Então, o fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a: letra A, as temperaturas dos corpos serem iguais; B, as temperaturas dos corpos serem diferentes; C, os corpos estarem muito quentes; D, os corpos estarem muito frios; ou letra E, o calor externo ao sistema. Então, vamos ver aí o conceito de calor que a gente viu também lá na outra videoaula. Então, calor é a energia que se transfere de um corpo de maior temperatura a outro de menor temperatura. Então, o calor ele flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, para que haja essa transferência de calor, a temperatura dos dois corpos tem que ser o quê? Diferentes. Então, a resposta correta da número 2 é a letra B. Então, o fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente as temperaturas dos corpos serem diferentes. Aí depois, quando cessa essa transferência de calor, quando a temperatura dos dois corpos ficam iguais, a gente diz que ele atingiu o equilíbrio térmico. Certinho? Questão 3. Transformando a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit e em seguida convertendo-a para a escala Kelvin, quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Então, vamos converter de Celsius para Fahrenheit e depois de Celsius para Kelvin. Então, olha aí. Vamos começar de Celsius para Fahrenheit. Então, a gente viu que temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Como ele me deu a temperatura em Celsius e ela vale 25, eu vou substituir aí o TC por 25. Como é que fica? 25 sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. 25 dividido por 5, 5. 5 que é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Multiplica o cruzado, temperatura em Fahrenheit menos 32 é igual a 5 vezes 9, 45. O 32 é negativo, passa positivo. Então, temperatura em Fahrenheit é igual a 45 mais 32. 45 mais 32, 77 graus Fahrenheit. Então, 25 graus Celsius equivalem a 77 graus Fahrenheit. Agora, vamos converter de Celsius para Kelvin. Então, vou pegar lá a expressão em Celsius e a expressão em Kelvin. Como é que fica? Olha aí. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Eu posso cortar o 5 aí. Como é que fica? Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. 273 é negativo, passa para o outro lado positivo. Então, a temperatura em Kelvin ela é igual a temperatura em Celsius mais 273. Qual que é o valor da temperatura na escala Celsius? Ela vale 25, então a minha temperatura na escala Kelvin vai ser 25 mais 273, que dá 298 Kelvin, certo? Lembrando que na escala Kelvin não se usa a palavra grau. Então a temperatura é de 298 kelvins. Então, qual que é a resposta correta da questão 3? É a alternativa C. 25 graus na escala Celsius, que corresponde a 77 graus na escala Fahrenheit, e 298 na escala Kelvin. Certinho? Questão 4.
Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sobre a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente, B, para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar, C, para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar, D, devido à diferença entre os valores do calor específico do mercúrio do corpo humano, ou letra E, porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio. Então vamos pensar o seguinte, o paciente está lá com a temperatura do corpo dele, e o termômetro está à temperatura ambiente. Então essas duas temperaturas são o quê? Diferentes. Então quando a enfermeira colocar o termômetro debaixo da língua do paciente, vai acontecer o quê? Uma troca de calor. Como geralmente o paciente tem uma temperatura maior que a do termômetro, a temperatura ambiente, então vai haver um fluxo de calor do paciente para o termômetro. Então por que ela tem que esperar um tempo? Então ela tem que esperar cessar essa transferência de calor. Ou seja, para que a temperatura do termômetro fique igual à temperatura do corpo do paciente. Então, quando essas duas temperaturas ficam iguais, o que acontece? A gente tem o equilíbrio térmico. Então, a resposta correta da questão 4 é a letra A. Então, esse intervalo de tempo é necessário para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Beleza? Questão 5. Classifique as afirmações a seguir em V para verdadeiro e F para falso. Então, letra A. A energia interna de um corpo pode aumentar sem que o corpo receba calor. Então, isso daí é o quê? É verdadeiro ou é falso? Isso daí é verdadeira. A gente pode ver lá na questão 1. Como é que a energia interna que está relacionada com a temperatura aumentou ali da latinha? Ela aumentou com as marteladas lá que o trabalhador deu. Um outro exemplo também de você aumentar a energia térmica de um corpo é quando você usa o forno de micro-ondas. Você não está cedendo calor. Você está colocando ali uma radiação eletromagnética que faz com que a temperatura aumente. Então ela vai aumentar a energia. Então a energia interna de um corpo pode aumentar sem que o corpo receba calor. Essa daí é verdadeira. Na letra B, esfregando as mãos uma contra a outra, a temperatura das mãos aumenta devido ao atrito entre as superfícies. Muito bem, essa afirmativa também é verdadeira, porque o atrito também ele provoca um aumento da temperatura. Na letra C, podemos confiar somente em nosso tato para medir temperatura. Bom, como a gente sabe, quem mede temperatura é termômetro. O tato só nos dá uma sensação de frio e de calor. Então, essa daí é falsa. E na letra D, a temperatura de um corpo é a quantidade de calor que ele possui. Então, a gente já sabe, isso aí também é falso, porque a temperatura está relacionada com a energia interna das partículas que constituem o corpo. Certinho? E por último aí, número 6, escolha a opção que completa corretamente as lacunas do texto. Por muito tempo na história da física, considerou-se que o calor era uma propriedade dos corpos que a possuíam em uma quantidade finita. Esse conceito errôneo desapareceu no final do século XVIII, e hoje sabe-se que o calor é uma forma de, e portanto não tem sentido falar em. Então vamos lá. Então, como a gente sabe, o calor é uma forma de energia em trânsito, né? Porque ele se transfere do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Né? Ele se transfere de um corpo para outro, devido a uma diferença de temperatura entre eles. Então, portanto, não tem sentido em falar em calor contido nos corpos, né? Porque isso daí é a energia que o corpo possui. Então, a resposta correta da número 6 é a letra A. Então, esse conceito errôneo desapareceu no final do século XVIII e hoje sabe-se que calor é uma forma de energia em trânsito e, portanto, não tem sentido falar em calor contido nos corpos, certinho? Muito bem, encerramos a nossa primeira videoaula aí do PET 2 de 2021. Peço a você que deixe seu joinha, né, compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas aí da escola. Se ainda não for inscrito no canal, peço que se inscreva e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!